Bom dia, gente, tudo bem? É, Nós vamos iniciar hoje a última semana do mini curso de liderança. Primeiro, eu não mexia com essa temática há muitos anos. Desde o tempo que eu fechei minha empresa até assim, mais ou menos, sei lá quantos anos tem, eu não falava muito mais disso. Mas aproveitei que é um mês emblemático para nós, aonde agora, no próximo domingo, a gente vai fazer uma escolha, nós os brasileiros. E aí eu comecei meio que brincando, como sempre faço, mas ao longo dos vídeos eu fui ficando realmente entusiasmada e fiquei entendendo que isso estava dentro da minha proposta, daquilo que eu gosto de fazer, sabe? Que é de pôr um pouco as pessoas para pensar, enquanto eu própria também estou pensando. E aí, com isso, né, eu tenho feito uma retrospectiva desses 4 anos. E vocês vão concordar comigo. 4 anos cansativos, 4 anos esgotantes, 4 anos a gente viu barbaridades, barbárie. 4 anos onde a gente viu cemitérios coletivos imensos, covas. 4 anos onde a gente viu o nosso líder maior, sabe? Falar palavrão, desrespeitar as mulheres frontalmente, falar errado, sabe? Porque não sabe nem conjugar verbo. E eu, na verdade, eu não tenho partido, eu sempre falo isso. Né? Eu adotei para mim uma postura que eu tomei para mim do Paulo Freire, que é a favor do que e contra que. Então, a favor do que e contra que é a favor do que eu acredito e luto, é contra que. E tudo isso que eu estou falando que eu sou contra quê? Não tem diretamente a ver com aquela pessoa, porque como aquela pessoa, que é o nosso líder hoje, tem muitos por aí. Então nenhum deles são pessoas com as quais é saudável ter relacionamento, né? Eu fico pensando às vezes na elegância do Obama, né? Ou numa elegância do Haddad, que são pessoas assim, que quando você bate o olho, vocês vão de convir comigo, que a gente sente bem, né? E assim, desde que tudo isso começou, vocês podem ver que a gente passou, entre aspas, um reinado de 4 anos, que eu brinco que é de Scar, do Rei Leão, né? 4 anos em que tudo, desde a terra, ambiental, parte de educação, saúde, financeira, nada deu certo, gente, por favor, nada deu certo. Então, quando eu vejo as pessoas não enxergando isso, me dá um certo nervoso. Sabe por quê? Porque eu acho que a única coisa que move um ser humano a ir enxergando ou não enxergando é, às vezes, um orgulho de admitir que errou, às vezes prefere nem dar muita atenção, se agarra numa bobagem do tipo, ele põe para quebrar, a pessoa põe para quebrar e fica preso numa única característica, né? Não tem visão de todo, as pessoas não têm visão de todo, então assim, são muitas coisas a serem ditas, mas a verdade é que foram 4 anos obscuros, isso eu não tenho dúvida, obscuros, igual a gente vê nos filmes, sabe? Aqueles tempos nebulosos, é o que a gente viveu. Eu tenho certeza que a grande parte das pessoas que está me ouvindo se sente cansada. A gente tem um cansaço, sabe? Nós vivemos coisas muito horríveis durante esse reinado. Já no início do ano a gente teve o problema dos meninos do Flamengo, a gente teve aquele problema daqueles derramamentos que teve lá na Vale. A gente, tudo junto, sabe? Perdemos o Boechat daquela forma estúpida, sabe? Então, falo que até a natureza se rebelou, a terra, o ar, o fogo. Então, essa semana eu vou colocar para vocês alguns líderes que selecionei para que a gente possa fazer a diferença, sabe? Uma das coisas que o Paulo Freire fala, e eu aprendi com ele, com as leituras dele, é que nós brasileiros, a gente nasceu colônia, então a gente nasceu Brasil, né, colônia de Portugal.
Então a gente tem uma mentalidade muito fácil de se submeter, né? E por mais que eu tente encontrar razões racionais para tudo que aconteceu, eu não consigo, sabe? Eu não consigo. Eu só consigo ver, né, que nós passamos uma pandemia sem amparo nenhum, sem tranquilidade nenhuma, porque já era uma coisa horrível. A gente tinha que ter nossas lideranças nos acolhendo, nos protegendo, da gente olhar na TV e ver que estava sendo feito todas as medidas necessárias para a gente poder atravessar aquilo. E a gente não viu isso. A gente viu o líder do país imitar uma pessoa com falta de ar. Ele não sabia o que ele estava fazendo. Eu sou uma ex-asmática, eu falo. Sou ex-asmática porque eu não tenho mais crise de asma, mas eu sempre tive crise de asma desde os 2 anos de idade. Adolescência, início de vida adulta, lutei muito para curá-la. Não tem nada pior do que a gente sentir falta de ar. Só quem passa por esse tipo de questão de uma bronquite com asma, da asma, que não respira, que você dorme sentada, sabe? Porque você não aguenta respirar, é que sabe. Então vocês imaginem o sofrimento de todo mundo que morreu por falta de ar. Isso não dá para vocês esconderem, gente, de si mesmos, né? Houve uma mistura da política com a religião, colocando Jesus, igrejas, pastores. Pelo amor de Deus, Jesus não fundou igreja alguma, tá? Jesus veio como uma luz para abrir nossos olhos. E ele era um líder nato, ele sabia o que ele estava fazendo. Ele estava tentando justamente abrir os olhos das pessoas. E se vocês pensarem bem, eu que sempre leio sobre ele, na quinta-feira, antes dele ser preso, que teve o lava-pés, o Judas estava lá com ele, na mesa, jantando, e já tinha entregue ele. Ele sabia. Ele foi para o Getsemane e pediu aos 3 que foram com ele, que eram discípulos que ele tinha uma certa estima, para orar junto com ele, que estava chegando uma hora difícil. Ele foi lá para dentro orar e quando ele voltou, os 3 estavam dormindo. Acho até que eu já falei isso. E no dia seguinte, depois de passar a noite inteira sendo surrado, porque naquele filme A Paixão de Cristo, há quem diga que chegou muito próximo do que se passava na época, né? Tem aquela cena terrível da Maria catando o sangue dele no chão, como se estivesse catando pedaços de um filho. Ele se apresenta para o povo, junto com Barrabás, os 2. Ele todo ensanguentado, porque ele era um homem de carne e osso. Ele tinha uma luz divina, assim como nós também temos, mas a dele era extraordinária. Ele apresentou-se com o corpo físico dele machucado, cabisbaixo. E na hora do povo escolher, o povo escolheu Barrabás. E era o mesmo povo que estava no domingo anterior na procissão de Ramos. O mesmo. Estava esperando ele lá na porta quando ele chegou e ovacionou ele com ramos. Então, ser líder é isso, né? Eu já falei para vocês, tem um qualquer coisa da bajulação. Jesus achou no domingo de Ramos que todo mundo o amava por causa daquela receptividade. Mas 5 dias depois, eles escolheram salvar Barrabás, que era o costume da época, salvar um prisioneiro da Páscoa. Então, gente, isso é dado histórico, não estou falando do Jesus religioso. Eu sempre tenho esse cuidado, tá? Então, gente, pelo amor de Deus, façam retrospectiva desses 4 anos. Façam uma retrospectiva dessa equipe que nos liderou. Olha a nossa educação, as nossas gerações de meninos pequenos, nossas gerações de adolescentes, as nossas gerações dos que estão em graduação, estão com um buraco de 2 anos de aprendizagem. Ou vocês acham que isso não vai atrapalhá-los no decorrer dos próximos anos? Então a nossa educação está destroçada. Se já havia uma crise de valores antes disso tudo acontecer, no sentido do que é
saudável, do não saudável, dos valores de honestidade, dos valores de respeito, dos valores antirracismo, dos valores discriminatórios. Tudo que a gente conquistou nesses aspectos foi tudo pro chão. Sabe assim? Então foi um processo destrutivo total. Total. Eu gosto sempre de citar o Rei Leão, porque quando tudo isso começou 4 anos atrás, eu falei, gente, nós vamos ver o filme do Rei Leão acontecer no nosso país. Não deu outra. Nós estamos com um país devastado, todo mundo cansado, e todo mundo ainda tentando, com esperança. Então, por favor, as pessoas que de alguma forma não pararam para olhar, né, a forma como essa equipe funcionou, vocês têm essa semana ainda para olhar. Um olhar bem crítico, olhar para a sua própria vida e perguntar para você em que a minha vida melhorou nesses 4 anos, em que eu me tornei tranquilo, seguro e bem, aonde que eu ando vendo felicidade nas pessoas. Não tem, a gente está vivendo um clima nebuloso humano. Então, por favor, sabe, gente, vamos ficar atentos, tá? Essa semana eu vou passar uns filmes para vocês de uns líderes, tá bem? E aí eu acho que vai dar, através dos exemplos, da gente tornar, distinguir quando é um líder nato que vem para promover vida e quando às vezes é um líder perverso que vem para promover a morte, tá bom? Até amanhã.